Pronto, eu já coloquei a gravar. Peço desculpa que não estava a gravar. Ahm, Pronto, portanto, gostava de que me pusessem no chat quem é que está aqui como convidado ou quem é que está aqui muito recente, não é? Porque não, temos brand partners todos os dias a entrarem, na nossa equipa e é principalmente para vocês que nós estamos cá para vos esclarecer, para vos apresentar, para vos falar mais em pormenor sobre esta grande tecnologia da LifeWave. Então, eu vou partilhar aqui a minha tela. Bem-vinda, Daniela. Parabéns por estar aqui pela primeira vez. Muito bem. Pelos vistos, temos aqui convidados. Parabéns por terem aceito o convite e por estarem aqui. Vou então partilhar aqui a minha tela e para começarmos então a nossa apresentação. Bom, pronto, basicamente eu já me apresentei, não é? Já falei um bocadinho sobre mim. Falta só falar-vos, talvez, um pouco da minha experiência pessoal, não é? Com o X39. Como eu vos disse, eu conheço esta tecnologia há 2 anos e meio, portanto, eu registrei-me na LifeWave em março de 2023 e de imediato comecei a usar a tecnologia em mim. Eu achava que não tinha grandes problemas de saúde, ou pelo menos eu sentia-me muito bem, apesar de estar, de ter entrado ou de estar já em fase de menopausa, com algumas dorzinhas aqui e ali de vez em quando. Por vezes também tinha alguns distúrbios de sono, cansaço, que é natural, mas tinha, acima de tudo, uma condição que já era, digamos que velha, não é? Porque eu tenho uma diagnosticada uma bronquite asmática desde pequenina, desde bebé, e que ao longo da minha existência, aqui e ali, me foi dando algumas questões de alergias, de dificuldades respiratórias. Depois eu não fui, digamos que uma jovem adulta muito consciente e fumei, e portanto isso não ajudou também. Então, quando entrei em fase de menopausa, tinha realmente algumas questões alérgicas que me incomodavam e que com frequência eu tinha crises respiratórias. E quando comecei a usar a tecnologia, não a comecei a usar para esse efeito, naturalmente, porque eu não conhecia bem a tecnologia, estudei muito todos os estudos que existem sobre a tecnologia, estudei muito acerca do Dr. David Schmidt, mas, portanto, tinha mesmo era que experimentar. E quando comecei a usar a tecnologia, ao fim de algum tempo, começo a verificar que realmente já não tinha necessidade de recorrer tantas vezes à bomba da asma, e não precisava de tomar tantos antihistamínicos e não tinha crises, porque eu de vez em quando tinha crises respiratórias e tinha que recorrer a corticoides. Isso deixou de acontecer. Então, realmente, esta tecnologia veio-me trazer uma qualidade de vida que eu já não sentia há alguns anos. Eu melhorei efetivamente a minha saúde física, o meu aspecto físico, muito imenso com o uso desta tecnologia. Não deixei de a usar, uso desde essa altura, todos os dias, muitos dias mais do que um PETs, porque conheço bem a tecnologia e tiro muito partido dela. Então, para quem está aqui pela primeira vez, certamente, e quem está principalmente como convidado, certamente que vos convidaram para virem assistir a uma apresentação sobre a LifeWave e sobre o X39. Antes de mais, eu gostava de vos deixar aqui algumas curiosidades, porque a tecnologia da LifeWave foi criada como prevenção e, efetivamente, nós precisamos de cada vez mais começarmos a ter cuidado com a prevenção.
A saúde mental, nos últimos anos, teve um agravamento substancial. E existem vários estudos que nos mostram que o pós-Covid nos trouxe uma realidade ao nível da saúde mental gravíssima. Temos cada vez mais jovens, cada vez mais crianças e jovens adultos a sofrerem de ansiedade, de ataques de pânico, com questões ao nível emocional, e isso é realmente preocupante. Depois, temos também um agravamento nas mortes por doença cardiovascular, e isso deve-se naturalmente ao estilo de vida que nós levamos hoje em dia, e cada vez mais uma vida sedentária, acelerada, e que depois naturalmente se reflete no corpo físico, não é? Portanto, nós ao longo dos anos vamos estragando, digamos que o nosso corpo. E depois, naturalmente, o flagelo, digamos que das últimas décadas, que são as doenças autoimunes, não é? As doenças autoimunes são doenças que estão relacionadas com o sistema nervoso central, algumas mais graves do que outras, mas naturalmente que cada vez mais a ciência nos mostra, e por isso é que eu na minha apresentação vos disse que me tenho especializado e tento especializar-me cada vez mais em ajudar as pessoas a perceberem o porquê de ficarem doentes, porque hoje em dia a ciência mostra-nos que as emoções, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, adoecem-nos o nosso corpo. E as doenças autoimunes têm muito essa base emocional relacionada com o sistema nervoso central. Então, eu vou-vos começar a falar da nossa tecnologia, da tecnologia da LifeWave. E vou para isso apresentar-vos aqui um pequeno vídeo e já volto então para vos falar em pormenor sobre tudo isto que é o X39. You are a powerhouse of growth, of new experiences. You just don't know it yet. Let's change that, shall we? With innovation at our core, we've reimagined what's possible. Harnessing the body's natural energy flow with light. Backed by clinical research, X39 stimulates the skin with low levels of light to elevate a key peptide linked to renovating and rejuvenating the body. This life technology supports improved movement, recovery, and overall health and well-being. You are Generation Awesome. Shifting paradigms and creating new ones. We always knew you had it in you. Now it's time to prove it to yourself. Your adventures are only beginning. Discover the power and simplicity of doing more with X39. Be the light. LifeWave. Ora, como eu vos falei sobre aquelas curiosidades do aumento de algumas doenças, temos que olhar aqui um pouco antes de começarmos a entrar exatamente naquilo que a tecnologia vai ajudar todo o nosso corpo. Como é que nós adoecemos? Como é que nós ficamos doentes? O que é que afeta as nossas células? E de que forma é que nós nos podemos prevenir para evitarmos essas questões que vão aparecendo com o passar dos anos? Ora bem, hoje em dia nós sabemos que a contaminação das águas, do ar, uma inadequada nutrição, muitas vezes comemos mal. Comer não significa que estejamos bem nutridos, não é? Podemos ir ao McDonald's, mas essa não é uma alimentação saudável, adequada, não é? Não quer dizer que não se faça de vez em quando, mas se for diariamente, vai ser naturalmente prejudicial para a saúde. Depois, a oxigenação. Nós respiramos no piloto automático, deveríamos todos os dias dar atenção à nossa respiração, fazer inspirações profundas durante algum tempo, levar oxigenação às nossas células, não o fazemos. E em hidratação, a grande maioria de nós não bebe água em quantidade suficiente. A qualidade do sono é outro dos grandes flagelos
dos nossos dias. A grande maioria das pessoas não tem uma qualidade de sono, não dorme o número adequado de horas e não tem um sono prolongado e reparador. E o sono depois vai, naturalmente, a qualidade do sono vai ter uma grande influência na parte da regeneração celular. Depois, naturalmente, que aparecem as doenças e também, muitas vezes, os efeitos secundários provocados pelos medicamentos. Nós não temos, naturalmente, aqui nada contra os medicamentos são necessários, a questão é que eles são realmente remédios, eles remedeiam, eles não curam, não é? Como alguém que está aqui e que eu prezo muito costuma dizer, eles são remédios, não são curédios. E, portanto, não curam, tiram apenas um sintoma. E naturalmente que às vezes tirar um sintoma vai nos trazer outro sintoma, porque eles tiram um sintoma do lado e vão dar um sintoma do outro. E, portanto, todos nós devemos ter alguma atenção com isso naturalmente. Então, a diminuição das células estaminais ativas é algo que vai ocorrendo com o nosso processo de envelhecimento. Elas são muito importantes, são uma das estruturas mais importantes do nosso corpo e nós somos fruto de uma célula estaminal, não é? Quando o óvulo e o espermatozoide se juntam, não é? No processo da fecundação, dão origem a uma célula estaminal. E essa célula estaminal vai dar origem a 2, a 4, a 8 e por aí fora, a trilhões de células no nosso corpo. Elas são as únicas células que nascem connosco e vão morrer connosco. O que acontece, o que a ciência veio a descobrir ao longo dos últimos anos, é que elas ficam inativas. É como se elas adormecessem, não é? E ao adormecerem, elas não servem para nada. A função para a qual elas são necessárias no nosso corpo perde-se, porque elas são extremamente importantes. Elas são células indiferenciadas. Existem vários tipos de células estaminais, não é? Vocês certamente que já ouviram falar na criopreservação das células estaminais, que se fazem através do cordão umbilical. Essas são células estaminais embrionárias que são guardadas e que depois, mais tarde, podem ser injetadas através da medula óssea para entrarem no organismo da pessoa que tem determinada doença e irem regenerar-se com células desse corpo para se regenerarem em células saudáveis. As células estaminais têm outra capacidade. Elas são muito inteligentes e têm a capacidade de eliminar as células doentes e regenerarem-se com células saudáveis. Elas não se regeneram com células doentes. É importante vocês terem isto em atenção, porque está provado cientificamente. Depois, o que é isto serem células de reparação? Significa que elas não são só células do fígado, não são só células do rim, não são só células do coração. Nós temos células estaminais em todos os nossos órgãos, em todos os nossos tecidos. O que acontece é que elas têm a capacidade de se dirigirem, de se moverem, por exemplo, para o coração, para os rins ou para o fígado, e irem ajudar as células estaminais desse órgão e ajudarem a reparar alguma lesão que haja num desses órgãos e darem origem a novas células desse órgão saudáveis, ok? Esta é a capacidade das células estaminais. E o Dr. David Schmidt percebeu, ao longo de 10 anos de estudo e de muitos milhões de dólares investidos, que conseguia, através de uma tecnologia muito simples e inócua, que não é transdérmica, que não tem nenhum princípio ativo, que não injeta nada no nosso corpo, e de uma forma muito natural, aproveitando os recursos naturais do nosso corpo, conseguir reativar as nossas células estaminais. Então, é sobre isso que eu vos vou falar. A indústria das células estaminais existe, existem vários quadrantes da ciência e da medicina que estudam, porque elas são
efetivamente muito importantes no nosso corpo, mas aquilo que eu vos vou apresentar hoje, principalmente aos que estão aqui pela primeira vez, é algo que não existe no mercado. É algo que vai estimular o vosso corpo a uma autorregeneração. É algo que vai utilizar os recursos naturais que o vosso corpo, com os quais o vosso corpo nasce, que é a capacidade de se autocurar, mas que ao longo do processo de envelhecimento todos nós vamos perdendo, e isso é um processo natural em todos nós, ok? Pode ocorrer mais rápido ou menos rápido, consoante o nosso estilo de vida naturalmente, ok? Então, os desafios modernos exigem naturalmente soluções inteligentes, não é? E o Dr. David Schmidt pôs à nossa disposição o X39, que eu considero, ele considera considerava até há muito pouco tempo que esta é a sua maior conquista. Eu continuo a achar que sim, apesar de achar que o Dr. David Schmidt, entretanto, já criou coisas maravilhosas que vai colocar à nossa disposição e que vão complementar esta tecnologia. Tudo aquilo que o Dr. David Schmidt vai lançar no mercado não vem tirar o lugar ao X39, pelo contrário, vem potenciar os resultados do X39, ok? E de toda a outra tecnologia que nós temos à nossa disposição. Então, esta tecnologia é um pequeno adesivo, que vocês certamente ouviram falar por quem vos convidou para estarem aqui hoje. É um pequeno adesivo que eu vou tirar o meu, para vocês perceberem, tenho aqui na 7ª cervical. Temos aqui um pequeno adesivo que no seu interior tem uma malha de nanocristais orgânicos que foram extraídos de plantas, de açúcares, que foram trabalhados em laboratório, foram programados para refletirem a luz do nosso corpo, para refletirem o infravermelho que nós produzimos. Nós produzimos um infravermelho, nós somos uma fonte de energia, não é? As nossas células são feitas de energia, são energia pura. Este espectro de infravermelho não é visível a olho nu, apenas com dispositivos médicos ou com dispositivos de visão noturna, em que vamos conseguir ver o espectro do nosso corpo. Mas o que é certo é que o nosso corpo tem este infravermelho, produz este infravermelho de onda curta, e o Dr. David Schmidt percebeu que poderia aproveitar esse recurso do organismo humano para estimular a produzir novamente processos biológicos e bioquímicos que vão ajudar então o corpo nesse processo de autorregeneração, de autocura. Então, o infravermelho vai refletir nos nanocristais, vai estimular um processo de fotobiomodulação, não é? O infravermelho, quando reflete, vai produzir uma nova frequência de onda que é recaptada pelo nosso organismo, e é essa nova frequência programada, modelada, que vai então começar a estimular o nosso corpo. E o que é que o nosso corpo vai fazer? Vai fazer este processo de isto é um processo de fototerapia, não é? Para vocês perceberem, como está aqui no slide, um processo de fototerapia fácil de vocês perceberem é a estimulação, a produção da vitamina D. Nós temos que nos expor ao sol para que os raios ultravioletas penetrem através das nossas células da pele e depois vão estimular a produção de enzimas, e essas enzimas depois vão estimular a produção da vitamina D. E a vitamina D é fundamental também no nosso corpo. Aqui o que vai acontecer é que, com este processo de fototerapia, de fotobiomodulação, o nosso organismo vai começar a elevar um peptídeo de cobre. Este peptídeo de cobre, que já está estudado pela ciência desde 1973, há inclusivamente suplementação na área da estética, porque ele estimula a produção de colagênio, e isso significa que as pessoas, ao fazerem uma suplementação com GHKCU, vão ter a possibilidade de, ao fazerem procedimentos estéticos, não é? Melhorarem a elasticidade da pele,
melhorarem a questão das rugas, da flacidez, todos esses procedimentos estéticos que fazem normalmente e que têm a ver com a estética, vão ser naturalmente melhorados com este GHKCU. Eu gostava de vos salientar que nós produzimos este peptídeo. Aliás, nós produzimos várias cadeias de peptídeos todos os dias, não é? Mas este é realmente muito importante. E o Dr. David Schmidt, ao longo de todos estes anos de estudo, percebeu a importância deste peptídeo no nosso corpo, percebeu que nós só o produzimos durante cerca de 1 hora, ele só está funcional cerca de 1 hora, mas os benefícios deste peptídeo são enormes, porque ele tem uma ação anti-inflamatória, quase de imediato, uma ação cicatrizante, ao estimular um processo anti-inflamatório no corpo, ele vai naturalmente diminuir a dor, porque normalmente quando há um processo inflamatório, há quase sempre uma dor associada, um mal-estar, e naturalmente que isso tudo vai reduzir com esta ação anti-inflamatória. Mas este GHKCU, para além de começar logo a desinflamar o nosso corpo e de começar a elevar, ao fim de cerca de 2 horas, todas as nossas células imunitárias, ele, a curto, médio e longo prazo, vai ter grandes benefícios no nosso corpo. E o Dr. David Schmidt percebeu que, se estimulasse a elevação deste peptídeo de cobre durante mais horas no nosso corpo, que os benefícios iam aumentar. E isso ia ter um efeito na nossa regeneração celular. Então, ele foi avançando com os estudos, foi fazendo estudos, foi tendo a validação científica através de todos os estudos que foi fazendo e, a determinada altura, percebeu também que este peptídeo de cobre reativa cerca de 4.000 genes. E um dos quais é o que reativa, que é o P63, é o que reativa as nossas células estaminais. Então, foi aqui que o Dr. David Schmidt realmente culminou todos os seus estudos e chegou à 39ª vez a este X39 que tantos benefícios nos traz todos os dias. As células estaminais, como eu já vos falei, têm uma função muito definida, elas são versáteis, são regeneradoras. Digamos que o Dr. David Schmidt criou aqui uma tríade fantástica para que nós possamos ter mais saúde, mais juventude, mais energia, mais vitalidade. Ele juntou o peptídeo, a elevação do peptídeo, com as células estaminais, naturalmente, mas também depois com todos os outros benefícios que são a elevação do sistema imunitário, os processos de cicatrização. Depois as células estaminais acabam também por reativar fatores de crescimento, a estimulação do colagênio e da elastina, naturalmente, que começa a dar a todo o nosso corpo uma saúde e uma vitalidade que a grande maioria de nós já não experimentava desde de jovens adultos. Nós costumamos trazer sempre esta metáfora que nos foi um dia apresentada pelo Dr. Paulo Pereira, que foi um dos pioneiros em Portugal. O Dr. Paulo Pereira foi com quem eu tive o primeiro contacto, as primeiras explicações acerca do produto em Portugal, em março de 2023. Aprendi imenso com ele, porque ele estudou a fundo toda esta tecnologia e depois, naturalmente, que foi passando os seus ensinamentos para todos nós. Hoje temos um leque de profissionais de saúde que se dedicam a trabalhar e a estudar toda a tecnologia e claro que vamos aprofundando conhecimento. O Dr. David Schmidt também vai partilhando muito os seus estudos connosco. Então,
nós trazemos sempre esta metáfora de que as nossas células estaminais são os bombeiros no nosso corpo, não é? Elas especializam-se para o problema que vai ocorrer ou que ocorre no nosso corpo e elas depois naturalmente estão sempre, se estiverem ativas, elas estão lá prontas para se diferenciarem, para se especializarem e ajudarem o nosso organismo a resolver essas questões. Peço desculpa, que o meu rato avançou aqui. Então, os estudos a médio e longo prazo mostram-nos que nos primeiros dias cerca de 4.000 genes começam a reativar. Com 6 semanas de utilização há um maior equilíbrio cerebral, há um maior equilíbrio ao nível do sistema nervoso central, há um reequilíbrio inclusivamente ao nível dos sistemas nervoso simpático e parasimpático. Muitas vezes o desequilíbrio destes dois sistemas é que provocam problemas e distúrbios no sono, insónias crónicas, porque nós deveríamos todos os dias, ao final do dia, desligar o sistema nervoso simpático e ligar o parasimpático, e a grande maioria de nós está com uma vida tão agitada, tão estressada, que é difícil o nosso cérebro fazer esse processo que é tão importante. Depois também, ao nível neurológico, ao nível cerebral, vai haver uma reativação das células tronco neurais, um reequilíbrio ao nível da produção de neurotransmissores, da função sináptica e da atividade química e elétrica. Isto vai resultar naturalmente numa melhoria da qualidade do sono, mais energia e vitalidade, e claro que está provado também que ao fim de poucas semanas diminuem os sintomas do TSPT, a ansiedade e depressão. Com 3 meses de utilização há um aumento da produção do colagênio interno, a diminuição das rugas, o crescimento do cabelo e o aumento da integridade do sistema musculoesquelético, e com 6 semanas de utilização há uma reversão no sistema cardiovascular. Um estudo recente mostra que 14 de 15 pessoas reduziram realmente a sua idade vascular em cerca de 2 meses após o uso do X39 por 6 semanas. Eu gostaria de realçar a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez que toda a tecnologia da LifeWave está cientificamente comprovada, está patenteada e isso dá-nos a todos uma confiança para os utilizarmos naturalmente e principalmente a quem é profissional de saúde, utilizar na sua prática clínica, porque ele oferece-nos uma garantia realmente de resultados de forma natural, de forma inócua, não transdérmica, que nós não encontramos em nenhum outro produto, porque este produto é único no mercado. E, portanto, é importante vocês perceberem que tudo isto está cientificamente comprovado e testado através de duplo cego, e todos vocês podem ter acesso a esses estudos para também vocês poderem fazer a vossa comprovação científica. Os principais benefícios do uso do X39 são o alívio rápido da dor, a ação anti-inflamatória que eu já vos falei, uma melhor cicatrização, mais energia e vitalidade, clareza mental, um melhor desempenho ao praticar exercício físico, mas também uma melhor e uma maior recuperação após o exercício físico e, naturalmente, uma melhoria na aparência da pele. Isto resulta na elevação do colagênio e da elastina em todo o nosso organismo. É muito fácil de usar. Como vocês viram há bocadinho, eu retirei o meu da 7ª cervical. Nós colocamos todos os dias pela manhã um patch, ou mais do que um, porque podemos colocar mais do que um. Utilizamos durante 12 horas. Os 2 principais pontos recomendados são 2 pontos de acupuntura que foram estudados pelo Dr. David Schmidt, mas ele pode ser colocado em qualquer parte do corpo se houver uma lesão, se houver uma ferida, se houver uma dor
aguda, portanto, ele pode ser usado fora destes 2 locais. Normalmente, se não há nenhuma situação, nenhuma queixa, usamos nos 2 pontos que são recomendados, porque são 2 pontos energéticos muito importantes do corpo e que vão naturalmente estimular o sistema nervoso central a deixar fluir toda a energia e toda a estimulação do X39 de forma uniforme por todo o organismo. Por isso, estes 2 pontos de acupuntura. Ao fim de 12 horas de utilização, aconselha-se a retirar o patch. Não há problema nenhum se vocês se esquecerem de o retirar, naturalmente, porque não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum efeito secundário, mas recomenda-se retirar durante a noite para permitir que o organismo descanse e para que ele faça o seu processo de apoptose solar, de regeneração solar, durante a noite sem nenhum estímulo, de forma natural. Há aqui apenas uma condição que é essencial. Ao usarmos X39, nós temos que beber muita água. Recomenda-se naturalmente que as senhoras bebam 1 litro de água por cada 25 kg de peso e que os cavalheiros bebam 1 litro de água por cada 30 kg de peso. Há muitas pessoas que resistem a beber água, que têm dificuldade em beber água. Aquilo que eu recomendo sempre é que passem por um processo educacional, ok? O nosso cérebro é um animal de hábitos, nós somos animais de hábitos. E beber água tem que ser um hábito, tem que ser um bom hábito que nós trazemos para nós. E se vocês não conseguem ou se esquecem de beber água, têm que encontrar uma forma de beber água todos os dias. Eu costumo dar sempre uma dica: ponham um alarme no vosso telemóvel. Nós colocamos alarmes para tudo, não é? Muitas vezes para fazermos. Imaginem, o médico recomenda-vos um antibiótico e vocês têm que fazer o antibiótico de 8 em 8 horas. A grande maioria de nós vai pôr um alarme às 8 da manhã, às 4 da tarde e à meia-noite para não se esquecer de tomar o antibiótico. Então, por que não colocar um alarme às 8 da manhã e depois colocar um de hora a hora até às 6 da tarde para beber um copo de água? E se vocês fizerem isso, ao final do dia, às 6 da tarde, vocês beberam mais de 2 litros de água. Ok? Então é uma boa forma de vocês criarem o hábito de beber água. E se vocês fizerem isto durante 21 dias, vocês vão integrar o hábito de beber água. E ao final de 21 dias, de 25 dias, vocês já não vão precisar do alarme, porque o vosso cérebro vai começar a dar-vos o estímulo de que vocês precisam de beber água. Porque o nosso cérebro é mesmo assim, ele é programável. E se nós o programarmos para beber água todos os dias, nós vamos começar e vamos conseguir criar esse hábito de beber água, ok? Agora, para não vos demorar muito mais tempo e para passarmos ao nosso testemunho, falar-vos aqui apenas acerca desta empresa, porque é importante também que vocês conheçam a empresa e que saibam que estão a conhecer hoje uma empresa que é completamente segura e confiável. É uma empresa que está no mercado desde 2004, portanto já fez 21 anos este ano, está presente em mais de 80 países, tem 12 armazéns que fazem a distribuição dos produtos pelo mundo. Vocês compram o produto diretamente à empresa, portanto, a empresa tem uma logística montada para que todos vocês tenham o produto nas vossas casas o mais rápido possível. Comunica em várias línguas, incluindo o português. Está com um crescimento enorme devido ao X39. É uma empresa que nos últimos 4 anos passou dos 20 milhões de dólares para os 550 milhões de dólares. Portanto, isto significa que, efetivamente, esta tecnologia veio trazer saúde e bem-estar a muitas pessoas ao redor do mundo e, naturalmente, que isso reflete no crescimento da empresa. Procura melhorar a saúde, o bem-estar, a beleza e a longevidade de cada pessoa que encontra. Todos nós assumimos esta responsabilidade
de levar esta tecnologia ao maior número de pessoas. Eu julgo que a grande maioria de nós que já usa esta tecnologia há vários anos, como eu, tem o sonho de que todas as casas portuguesas possam ter um X39, porque nós sabemos efetivamente quais são os benefícios disso. Portanto, é uma tecnologia, como eu já disse, que não usa drogas, não tem opioides, não injeta nada no organismo e por isso é para nós realmente algo seguro e de confiança. Está protegida por várias patentes. Como eu disse, tem mais de 80 estudos e pesquisas clínicas efetuadas não só pelos laboratórios da Lifewave e pelo Dr. David Schmidt, mas também por universidades independentes, por cientistas independentes, e isso dá-nos naturalmente toda esta garantia de estarmos com a empresa certa e com o produto certo. A Lifewave neste momento está qualificada como a empresa número 1 com maior crescimento nesta indústria do marketing do relacionamento pelo segundo ano consecutivo, e isso é para nós um orgulho enorme. O criador da tecnologia é o Dr. David Schmidt, este senhor que está aqui. É um homem que eu considero uma pessoa muito à frente do seu tempo. Acho que ele é uma pessoa com um espírito de missão enorme. Eu, felizmente, já tive o prazer de o conhecer pessoalmente e fiquei ainda com mais certezas daquilo que digo. Tem mais de 200 patentes registadas no seu nome, é cientista, investigador, já foi premiado por 2 vezes pelo Hall of Fame International na área da tecnologia e da ciência, e, portanto, é realmente para todos nós um orgulho enorme fazermos parte desta empresa, por podermos ser precursores de levar o nome da Lifewave pelo mundo. Portanto, é um orgulho para mim poder fazer parte desta egrégora e estar aqui também a poder partilhar isto convosco. A empresa, a Lifewave, também através do seu criador, do Dr. David Schmidt, é uma empresa que contribui para que o mundo seja um lugar melhor. Somos parceiros oficiais da Cruz Vermelha portanto, sempre que há catástrofes naturais, sempre que há necessidade, a Lifewave está presente, quer com donativos monetários, quer com donativos de produto, para ajudar as pessoas e para dar o máximo auxílio humanitário nessas regiões que muitas vezes são assoladas por catástrofes naturais. Isto, naturalmente, para nós é motivo de orgulho podermos fazer parte de uma empresa que tem esta preocupação ao redor do mundo. Agora, naturalmente, vou então chamar as minhas convidadas. Eu hoje convidei para estar comigo a Mónica Cummings, que é terapeuta, que é linfoterapeuta, julgo que há 28 anos, portanto já leva muitos anos desta profissão. E vamos ter connosco a Natália. Vocês julgo que podem ligar os vossos microfones, que eu coloquei-vos como com anfitriãs. Hoje vamos ter a Natália Silva, que já faz parte da nossa empresa também já há algum tempo. Natália, podes ligar o teu microfone? Consegues? Já está. Olá, boa noite, bem-vinda. Olá, boa Bem-vinda, noite. Mónica. Boa noite a todos. Olá. Então, nós hoje vamos aqui apresentar o testemunho da Natália. E porquê é que eu trouxe a Mónica e porquê é que eu a convidei para estar comigo? Eu agora vou passar fotografias, vou só explicar aqui o que é que aconteceu com a Natália e depois vou deixar que seja a Mónica a explicar como é que
A Natália tirou partido desta tecnologia, ela depois vai nos dizer quais foram os pets que lhe aconselharam, como é que ela os usou, e depois a Mónica vai nos explicar, porque esta é a especialidade dela, como é que ocorreu todo este processo terapêutico e como é que a Natália teve este resultado fantástico em apenas 20 dias. Porque fez ontem 20 dias que a Natália foi operada a um carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular é o tipo mais comum do câncer da pele, câncer da pele. Ele tem origem em células da camada externa da pele. Começa normalmente com uma manchinha. Eu própria também já tive um há uns meses. Portanto, aparentemente parece-nos que não é nada, não é? Parece que aquilo não é nada naturalmente que depois vem o diagnóstico, não é? E apesar de ser uma coisa relativamente simples de resolver, pode não ser tão simples, não é? De resolver, porque às vezes há necessidade de quimioterapia e de radioterapia. Nós não sabemos ainda no meu caso não foi necessário, não sabemos ainda no caso da Natália se vai ser necessário ou não, porque ela ainda não tem, digamos que a análise, porque normalmente quando acontece este tipo de cirurgias vai para a análise e depois então é que o médico vai decidir o que é necessário fazer. Eu julgo que não vai ser necessário nada. Mas então vamos aqui explicar-vos um bocadinho. Então, começou com esta manchinha no nariz e a partir daqui, Mónica, a partir daqui és tu, ok? Olá, então muito boa noite a todos. Basicamente, quando nós temos algo que já não está a funcionar muito bem no nosso corpo, ele tem que se expressar de alguma maneira. E a pele é o maior órgão do corpo e, obviamente, também tem muitas células. É a estrutura do corpo, que mais consome uma das maiores proteínas que nós precisamos, que é o colagênio. Mas por vezes o stress, problemas emocionais, conflitos, por aí vai, vão ficando agregados na memória celular do nosso corpo. E essa memória celular vai ter que se refletir e comportar-se em forma de sintomatologia ou de patologia, de forma a que nós consigamos ter a sentinela, a alerta de que algo precisa do nosso cuidado e de ser olhado. Aqui neste caso, na zona em que normalmente é feita uma excisão, retira-se ali um pouco de pele e retira-se também à volta um determinado aro de proteção. Para quem não sabe, eu sou linfoterapeuta de profissão, só trabalho com cirurgia plástica de reconstrução. Este cenário é muito comum, muito, muito comum, contudo, quando vai à pele, quando vai à cara, é sempre algo que fica aqui de uma forma mais violenta e a pessoa parece que tudo se transtorna. E quando é no nariz, então, que é uma zona de muita comichão, muita sensibilidade, nós costumamos dizer não me cheira, não é? É uma zona que fica muito sensível e que tem que ter aqui alguns cuidados. Primeiro, as mãos são sempre aquela coisa que vai à cara, não é? Que temos tendência sempre a ter aqui a possibilidade de criar alguma infecção e os olhos são os primeiros a ficar aqui com edema. O que é o edema? É o processo que o corpo tem antes de poder ficar livre do problema. Ele vai criar aqui uma série de compostos que vêm ao auxílio, normalmente é um líquido, é em forma de fluido, por isso é que o sistema linfático é tão importante, porque ele é como se fosse a máquina de lavar do nosso corpo, é ele que vai retirar as toxinas da nossa corrente sanguínea de forma a eliminá-las e expeli-las através do suor, da urina, por aí vai, até mesmo pelo próprio canal lacrimal, conseguimos tirar algumas inflamações. Então, aqui nesta zona é normal, e pela sensorialidade que tem toda a zona da sinus, é normal que os olhos fiquem afetados. Agora,
existem realmente, dentro desta possibilidade de usar a tecnologia, fatores que podem reduzir e muito todos os sintomas que um pós-cirúrgico acarreta. Desde quantidade de dias em que temos o edema, portanto, aqui é fácil de perceber que em 24 horas o tamanho do olho, toda a zona que foi ali molestada para ser retirada à pele. Não se esqueçam que quando temos um sinal, um carcinoma desta natureza, aqui tem pele e tem que haver uma determinada raspagem, inclusivamente da zona da cartilagem e do osso, porque há aqui duas zonas que se encontram, ao mesmo tempo que tem que se garantir que aquela peça, quando é retirada e vai para a análise, tem que ir com um bordo suficiente para que se consiga perceber se aquele carcinoma só está localizado ali ou se já tem alguma ramificação que possa então estar ali a afetar já alguma outra zona do rosto, ou dos olhos, ou do sistema interno, da zona enzigomática do corpo, que é aqui na parte da maçã do rosto. Então, vou aqui pedir então que me digam quais foram as escolhas destes adesivos que vocês colocaram aqui e para poder então poder explicar exatamente, porque há vários protocolos, há várias formas de poder trabalhar os adesivos e poder então perceber como é que se consegue fazer isto. O que é que usaste? Vamos lá, Natália. Então, boa noite a todos mais uma vez. Então foi na testa, no local onde eu tenho hoje foi o Ion. Deste lado, que foi do lado mais afetado, o Carnosine. E do lado direito, o Glutationa. E o X39 sempre. Muito bem. Realmente são os três adequados. Fizeste aqui um enxerto de pele? Sim, sim. Tiraram-te a pele de onde? Não, foi Não, repuxado. foi Foi só repuxado. Foi repuxado, Ok. Foi puxado. sim, sim. Pronto, de qualquer da maneira, teve que ser colocada a pele, portanto, foi puxada porque não haveria ali, a raspagem foi extensa, já percebi aqui pela. Podes pôr aí a outra. Mónica, desculpa, aqui temos aqui no segundo dia e no terceiro dia, aqui para mim aquilo que é visível é efetivamente esta parte do edema. E da tua experiência, por exemplo, que trabalhas nisto há 28 anos, só para as pessoas terem uma ideia, porque às vezes as pessoas não têm uma ideia. Neste tipo de excisão, uma pessoa em condições normais, quantos dias, para já eu julgo que ficaria com um edema muito, muito maior, não é? Pronto, porque é assim, a Natália começou a fazer uma preparação ainda antes, não Isso é? que ia dizer. Exatamente, Sim. da cirurgia. E Ah, depois, portanto, eu julgo que aqui o edema seria muito maior e ao terceiro dia, da tua experiência, achas que a pessoa estaria praticamente sem edema? Normalmente, uma cirurgia na face, em termos de edema, seja ela pequena cirurgia ou grande cirurgia, tem um tempo de 5 a 7 dias. Na norma. Aqui, dentro da minha experiência, é o que está aqui. Ao terceiro dia, principalmente na zona ocular, a pessoa já consegue movimentar as pálpebras sem qualquer problema e, inclusivamente, a cor das equimoses já é praticamente nula, não é? Mónica, desculpa lá. É assim, o médico disse-me a mim que eu ia ficar. Ele disse-me quando me acabou de operar, disse-me: Você, Natália, você vai ficar uma semana negra. E eu disse: A sério, doutor? E ele disse-me: Sim. Mentalize que vai ficar uma semana negra e quando eu lhe digo negro, é mesmo preto. E eu disse-lhe para ele, doutor, eu com os meus céus milagrosos não vou ficar, não. E não cheguei a ficar um preto, ficou assim, como está nas fotos, porque fui Exato. tirando fotos todos os dias, Uhum. Mónica. Pronto. Muito bem. Então, depois temos aqui já ao sétimo e ao Sétimo dia. décimo dia. Este comportamento do sétimo dia normalmente é um comportamento ao 15º dia. Não é um comportamento de 7 dias, até porque os bordos normalmente com 7 dias numa cirurgia comum, os bordos são muito arrochados, normalmente têm elevação,
pronto, apesar de ser cirurgia plástica, porque acaba sempre por ser aqui, isto é uma intervenção plástica, não é? Porque todos os cortes da cirurgia plástica e reconstrutiva têm uma técnica e um ponteado completamente diferente de uma cirurgia comum, e porque tem que haver aqui o cuidado de manter todo o aspecto o mais invisível possível, então ainda torna as coisas mais delicadas e com muito maior pressão, não é? Então aqui ao 7º dia, realmente é um comportamento de 15º dia, mas temos aqui que ressalvar aqui uma coisa. Temos a glutationa e o AEON juntos, eles têm uma grande função. Uma delas, qualquer pessoa que vá para uma cirurgia, antes de mais, desenvolve um processo de ansiedade enorme. Tem medo da anestesia, tem medo que corra mal, a pessoa começa a alterar-se, mesmo que ache que não está alterada, ela altera-se. Então o AEON tem aqui uma função de baixar o stress, de baixar o cortisol, de colocar todo esse sistema simpático, parasimpático, a serotonina, a melatonina, tudo aquilo que faz com que a pessoa não descanse, não durma bem sobre o assunto e fica constantemente ali naquela espiral, ele vai permanecer durante o corpo, que ele consiga ficar calmo, que ele consiga não produzir uma quantidade de cortisol que seja nefasta ao corpo. Então, logo, existe um processo anti-inflamatório, porque a hormona do stress é aquela que mais inflamação provoca no corpo. Logo, só aí já temos o corpo em permissão de poder receber os antibióticos, as medicações, as pomadas, tudo aí o corpo já está com uma receptividade diferente. Depois temos a glutationa. E a glutationa tem aqui uma capacidade de proteger toda aquela camada celular nova que está a intervir naquele lugar para o processo de cicatrização, que é a função do carnosine. O carnosine tem um processo de cicatrização enorme, porque o carnosine ele é uma substância, também é um peptídeo que é uma substância que é criada no nosso corpo, ela está dentro do nosso corpo, é presente no cérebro, nos músculos e no coração, e ela tem uma grande capacidade de regeneração dos tecidos moles, das fibras mais pequenas, e ela consegue fazer aqui uma ação entre estes pequenos vasos conseguirem reconectar-se novamente e a microcirculação ser restabelecida de maneira a que nem sequer haja vermelhidão. Então imaginem, vamos pensar juntos. AEON, eu não posso ter stress porque estou num processo pós-operatório, eu tenho que estar o mais calma possível. Vou precisar de um escudo defensor para todas as células que vêm ao meu auxílio através do X39, o HKCU que está a ser produzido, estou a conseguir acordar as células estaminais e a regenerar tudo aquilo que foi danificado e chamar para o local as células estaminais para que elas consigam se reproduzir naquele tecido cutâneo e fazer então a regeneração do lugar. Porquê? Porque a célula estaminal, ela é indiferenciada. A célula estaminal que está no tecido da pele, ela sabe perfeitamente que tem que continuar a ser pele e que tem que fazer-se ressarcir de toda aquela desfeita que aconteceu ali. E ao mesmo tempo, essa glutationa vai ajudar o fígado desta pessoa a não saturar com toda a toxicidade da anestesia, dos medicamentos, do stress que teve e tudo mais. Então é como um escudo a proteger todas estas células novas que estão naquele lugar a ajudar a Natália a regenerar o mais rápido possível. Este oxigênio que vai para aquela zona, até porque o nosso nariz é um filtro, tem também ainda mais essa condicionante. Uma pessoa que está quase como inibida de poder respirar pelo nariz, com uma situação destas, a pessoa até evita respirar pelo nariz. E por aquilo que está aqui nesta fotografia, este nariz está em completo estado e função normal. Penso eu que depois a Natália possa também falar sobre isso, se respira naturalmente do seu nariz. E é o normal, que está aqui 15 dias. Esta fotografia de 15 dias, normalmente um paciente tem 35, 45 dias, é o aspecto. Quem conhece o meu trabalho e vê as fotografias que às vezes eu partilho quando estamos em reuniões, sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar, que é quase como um talho humano. Exatamente. Não, é assim, ela tem realmente, eu acho que ela caiu, acho que a Natália
deixei de a ver aqui, deixa-me lá, que eu acho que ela ou a internet ou qualquer coisa, que ela caiu. Deixa cá ver se eu a apanho aqui. Ela tem tido, eu tenho acompanhado de perto realmente aqui este processo da Natália. Ela já entrou novamente. Deixa cá ver se a ponho como com anfitriã. Exatamente. Alô, Natália, voltaste? Ela tem realmente teve aqui uma recuperação espetacular, né? Assim, é algo que não. Claro que ela agora vai ter que ter alguns cuidados, né? Nós sabemos que quando, principalmente quando é assim no rosto, vai ter que hidratar aqui muito bem a pele, vai ter que ter Olá, cuidado. vida. Muito Hã? à Sim, vida sim, agora. eu já lhe disse. Para já, fiz-lhe, dei-lhe a mesma recomendação que tu me deste, logo ao início, que é o Alibut, não é? Que sabemos que depois o zinco também é importante. E agora, claro, usar e abusar do Alavida, porque vai ajudar a regenerar todas as células. Mas aqui nesta foto, que é agora como ela está, que foi ontem que tirámos esta foto para preparar esta apresentação, ela está praticamente normal. Claro que haverá ali ainda alguma sensibilidade, mas está realmente com um aspecto fantástico. A sensibilidade também, ela agora ainda está ali um pouco encurtiçada. Normalmente a sensibilidade para voltar são cerca de 6 meses a 9 meses a voltar. Com a minha experiência com a tecnologia, a partir do 35º, 40º dia, 40 dias após a cirurgia, já se começa a sentir quando se passa o dedo ter sensorial. Eu gostaria de responder aqui a uma pergunta que por acaso é muito interessante, que é aqui a do Sr. Marcolino Marreiros. A pergunta é muito simples, exatamente, e a resposta não é difícil. Os gânglios linfáticos, uma vez removidos, não voltam a ser reconstruídos. Contudo, o nosso corpo tem uma capacidade de inteligência de saber reencaminhar esses fluidos para outros vasos adjacentes e outros gânglios adjacentes. Então, o uso de algumas das tecnologias que nós temos maravilhosos adesivos com quem eu trabalho também diariamente, trabalho muito com o Energy, com o Ion. Estes adesivos conseguem ajudar o sistema linfático a fazer a sua volta, a encontrar o seu caminho para desaguar, então, nos pórticos onde eles pertencem, está bem? Então, fica por aqui essa explicação. Obrigada. Natália, estás por aí? Conseguem-me ouvir? Agora sim. Senhora, Sim? Sim, sim. Liga a Ok. câmara. Opa, fiquei sem net. Pois, eu percebi. Eu também disse logo que possivelmente que sim, que tinhas ficado sem net. Já estás, já cá estás. Já Já estou estás. cá. Pronto, Pronto, então é eu assim. No entendi. dia que tirei os últimos pontos, comecei logo a colocar Olá Vida, e é o que tenho colocado todos os dias. Neste momento, não tenho praticamente, quase que mal se notam as cicatrizes, respiro bem, não tenho problemas nenhuns a respirar, super, super, super bem. Pronto, sinto-me bem, sinto. Uhum, ok. Pronto, nós estávamos a falar realmente que tens uma recuperação fantástica. Parabéns. Super fantástico. Desafio superado, não é? É Com sucesso. E obrigada por te teres disponibilizado para estar aqui, para dares o teu testemunho. É naturalmente muito importante que as pessoas percebam que realçar aqui, principalmente eu e a Mónica, acho que é importante. Nós não estamos aqui, a falar-vos de uma tecnologia de cura. Estamos a falar de algo que é natural e do qual nós tiramos partido todos os dias nas nossas práticas clínicas, porque sabemos que ajuda a que os nossos pacientes tenham este tipo de resultados. A Mónica, neste tipo de situação, porque ela faz recuperação pós-operatória, eu
na minha prática clínica, já o disse muitas vezes, meninos autistas com depressões, com ansiedade. Claro que a tecnologia ajuda. Agora foi a Teresa. Alô? Alguém Oi? está. Alguém... Sim, sim. Estão-me a ouvir? Agora estou. Ok. Alguém estava aqui a mexer, não sei o que aconteceu. Hum. Portanto, ainda ontem me aconteceu uma situação em que me chegou uma senhora com um ataque de pânico e eu consegui, com um Ion e um Alavida, acalmá-la. Fiz-lhe uma técnica de relaxamento, coloquei-lhe o PETs. Fiz-lhe a sessão de hipnoterapia com o PETs colocado e naturalmente quando ela regressou, estava muito mais calma, muito mais tranquila, consegui reequilibrá-la e isso para mim é muito, muito importante. Agora, um, temos uma tecnologia de prevenção, que efetivamente tem resultados ao nível da regeneração celular, mas que não cura. E é importante nós realçarmos sempre isto para que, e principalmente quando apresentamos um testemunho destes, em que estamos a apresentar um testemunho de um cancro da pele, estamos a falar em termos de recuperação e atenção que a Natália naturalmente que teve que recorrer à medicina convencional, fez todos os procedimentos, segue todas as instruções do seu médico, mas complementa naturalmente com a nossa tecnologia, porque ela sabe que vai ter resultados mais rápidos, não é? E mais saudável, naturalmente. Uma coisa que eu tenho curiosidade, Natália, uma operação destas dá dor, Sim, sim, dá? Sim? sim. Eu quando. Sim, Sim. Ela diz, sim, tiveste dor? Não. é assim. ah, o médico disse-me para mim que gostava de ter todos os pacientes como eu, porque ele, enquanto me esteve a operar, e foi hora e meia de operação, tivemos sempre a falar. Uhum, E quando quando eu saí quando eu saí do hospital, que cheguei a casa após a anestesia já ir passando, eu já estava aflita com dores. Eu já estava aflita com dores. Eu tive que reforçar também com o Ice Wave, por acaso no primeiro dia reforcei com o Ice Wave aqui nas fontes, do lado uhum, pronto, nas duas fontes, um do lado, o uhum. castanho do lado esquerdo e o branco do lado direito, reforcei também com eles. Mas eu não, eu posso dizer que não tive aquelas dores que, é assim, é incomodativo porque eu até brinco, eu agora brinco e digo, nunca imaginava que o nariz fizesse tanto transtorno a uma pessoa. Pronto, porque é como a Mónica dizia, é um local, é comichão, é dor, pronto, há aquela dor, mas é aquela dor que se não fosse realmente a tecnologia, porque eu tomei o antibiótico, eu tomei, portanto, a medicação durante 7 dias, a partir daí não a tomei, Uhum. e é aquela dor que se suporta, aquela dor que se suporta e que realmente Olha, quer. eu fui um bocadinho mais mal comportada do que tu, confesso. Então, né? Eu, quando fiz o meu, eu não tive dores, mas eu fui um bocadinho mais mal comportada. Também o meu era no peito, não era assim no nariz, não era numa Sim, zona tão, digamos que tão complicada. porque Mas eu não tomei antibiótico nenhum, eu não fiz medicação nenhuma. eu ainda fiz, mas também não fiz os 7 dias.
Ninguém ouviu nada. Fiz o Ninguém check. ouviu nada. Mete para a frente. Ninguém ouviu nada. Ninguém ouviu Não, nada, ninguém mas é ouviu nada. assim, mas Põe é para a assim, frente. mas é assim, eu não, pronto, é numa zona que ao sorrir, isto faz diferença, Exatamente, então ia espirrar, vocês não imaginam, a espirrar, claro. pronto, qualquer movimento que se faça, pois é realmente, é o rosto, é o nariz. É Mas incomodativo, posso-vos exatamente. dizer uma coisa, posso-vos dizer que quer o enfermeiro que me fez os pensos, quer a minha médica de família, estão fascinados com os meus resultados. Muito bem, muito bem, Fascinados. muito bem. Bom, pronto, muito obrigada. Mónica, obrigada por teres aceito Obrigada. este convite de estares aqui Obrigada. Prazer. comigo, porque Obrigada e eu. é sempre melhor ter uma especialista a explicar as coisas e definitivamente cirurgia estética não é a minha praia. Cada um é para o que nasce, naturalmente. E muito obrigada, Natália, mais uma vez por teres tido essa gentileza de partilhar o teu testemunho e poderes Eu, partilhar aqui com a nossa comunidade. eu é que agradeço também o teres-me convidado para o fazer. Obrigada, Teresa, e obrigada à Obrigada. Mónica. Obrigada a Obrigada a todos. vocês também. Obrigada. Vá. Obrigada. Pronto, Uma boa então, para noite para todos. terminarmos aqui a nossa apresentação, dizer-vos, principalmente a quem está aqui pela primeira vez ou quem está aqui de novo, nós temos formações como estas com regularidade, todas as semanas. Existem grupos de trabalho no WhatsApp, no Telegram, onde vocês podem pesquisar e ter acesso a toda a informação sobre a empresa. O vosso back-office também tem informação muito importante, principalmente os estudos científicos sobre a tecnologia. Todas, a segunda, terça e quarta, há apresentações, todas as quartas-feiras há uma apresentação como esta, mais elaborada, mais detalhada acerca da tecnologia, feita por profissionais de saúde. Temos eventos ao longo de todo o país onde há apresentação e onde vocês podem levar convidados, ok? E vou-vos apresentar então aqui um bocadinho para vocês saberem onde nos próximos dias, se assim o desejarem, podem estar, porque vai haver eventos onde vai haver a explicação científica sobre o produto e sobre a empresa. 4 de setembro, no novo hotel em Gaia, às 21 horas. No próximo sábado, em Lisboa, às 15h30, julgo que é no IPDJ, exatamente, na zona da Expo, vai haver também uma apresentação. Depois, dia 10 de setembro, vamos estar em Quarteira. No dia 20 de setembro vai haver em Coimbra também. Depois, no dia 20 de setembro, também em Portimão. E no dia 27 de setembro, vamos ter um grande evento aqui no Algarve. Então, deixar-vos o convite a todos para virem ao Algarve. Vamos ter um evento de apresentação, vai começar às 14h30 no Hotel Alvor Bahia. Tragam os vossos amigos, os vossos convidados. Vamos ter connosco Paulo Azevedo, que é um homem que nos dá uma lição todos os dias daquilo que é superarmos desafios. Nós queixamos-nos muito, mas perante a grandeza deste ser humano, as nossas queixas perdem todas, digamos que a força. Nós temos que deixar de nos queixar face aos desafios que este homem tem todos os dias pela frente. Então, deixar-vos aqui o convite para virem até ao Algarve no dia 27 de setembro, que será um prazer enorme receber-vos e poder abraçar-vos e partilhar testemunhos, experiências e falar um pouco mais sobre aquilo que nos apaixona a todos, que é espalhar a magia da LifeWave pelos 4 cantos do mundo. Da minha parte, muito obrigada a todos por me ouvirem, por estarem aqui mais uma vez. Eu adoro isto. Muito obrigada pela vossa atenção, por todos os dias estarem connosco e dentro de algum tempo cá estarei novamente. Na próxima semana estarão cá outros profissionais de saúde e estão-me aqui a pôr no chat que dia 13 de setembro vai haver em Massamá também.
Ok, então dia 13 de setembro vai haver também apresentação em Massamá. Obrigada, Brás, por me relembrares, porque eu não vi realmente, e peço desculpa. Mas pronto, dia 13 então, também em Massamá. E pronto, muito obrigada a todos. Vão espalhar magia, falem do X39, usem o X39 e sejam felizes. Beijinhos! Beijinhos. Obrigada, beijinhos.